Que o poder do verdadeiro jejum transforme sua vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família neste momento. Trago hoje uma mensagem especialmente ungida para todos que estão enfrentando lutas e dificuldades que parecem não ter fim. Para você que tem batalhado dia após dia, que tem se sentido sozinho em meio às tempestades da vida, que tem derramado lágrimas em oração, mas sente que suas palavras não estão sendo ouvidas. Para você que tem buscado respostas, que tem clamado intensamente ao Senhor, mas aparentemente continua preso na mesma situação difícil. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Senhor tem uma palavra de esperança e direção para sua vida. Antes de prosseguirmos com esta mensagem poderosa, peço humildemente que você deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos, na descrição do vídeo tem um devocional especial. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias e desafios práticos diários para acender a chama do Espírito Santo em sua vida. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Você conhece a história bíblica do homem desesperado que procurou Jesus por causa de seu filho? Aquele pai com o coração partido e lágrimas nos olhos aproximou-se do mestre e disse: Senhor, meu filho está sofrendo terrivelmente. Um espírito maligno o domina, fazendo-o convulsionar violentamente, jogando-o no fogo e na água, colocando sua vida em risco constante. Já tentei de tudo, já busquei ajuda em todos os lugares possíveis, mas nada funcionou. Estou completamente sem esperança. Os discípulos de Jesus, cheios de confiança em suas experiências anteriores, tentaram expulsar aquele espírito maligno. Eles usaram as mesmas palavras de autoridade que tinham utilizado em situações semelhantes. Eles repreenderam firmemente o demônio. Eles ordenaram com toda convicção que o espírito deixasse aquele jovem, mas absolutamente nada aconteceu. Foi como se suas palavras não tivessem qualquer efeito, como se estivessem falando ao vento. Quando Jesus finalmente chegou, ele olhou para aquela situação com profunda compaixão. Com a autoridade que só ele possui, o Senhor elevou sua voz em oração ao Pai Celestial. Repreendeu severamente o espírito maligno e, no mesmo instante, diante dos olhos maravilhados de todos, o jovem foi completamente libertado. A alegria daquele pai foi indescritível e todos os presentes ficaram absolutamente perplexos com o poder demonstrado por Jesus. Mais tarde, quando os discípulos tiveram um momento a sós com o mestre, perguntaram com sincera curiosidade: Senhor, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Já tínhamos feito isso antes em outras ocasiões, já tínhamos visto milagres acontecerem por meio de nossas mãos. O que houve desta vez? A resposta de Jesus foi profundamente reveladora. Esta casta de demônios somente sai com oração e jejum. Quero que você compreenda profundamente esta verdade transformadora. Existem batalhas espirituais em sua vida que só podem ser vencidas através da combinação poderosa de oração sincera e jejum intencional. Existem fortalezas que foram erguidas contra você, que só caem quando você utiliza as armas espirituais adequadas para aquela situação específica. Nem toda batalha espiritual responde ao mesmo nível de autoridade. Algumas exigem um nível muito mais profundo de consagração, quebrantamento e entendimento. Lembro-me agora das sábias palavras de C.S. Lewis, aquele grande escritor cristão que transformou a compreensão de fé para milhões de pessoas ao redor do mundo. Lewis, certa vez, escreveu: A oração não muda Deus, mas certamente muda aquele que ora.
Esta afirmação profunda nos mostra que práticas espirituais como a oração e o jejum não são rituais mágicos para manipular Deus e fazê-lo atender nossos desejos. Na verdade, são disciplinas transformadoras que alinham nosso coração à vontade divina, ampliam nossa percepção espiritual e nos fortalecem para enfrentar poderes que, sem essa preparação, pareceriam invencíveis. Em sua obra brilhante Cartas de um Diabo a seu aprendiz, C.S. Lewis nos revela, através de uma perspectiva única e criativa, como as forças das trevas temem profundamente cristãos que desenvolvem uma vida consistente de oração e jejum genuíno. Os poderes do mal literalmente tremem diante daqueles que compreendem a verdadeira natureza do combate espiritual e utilizam corretamente as armas que Deus nos concedeu para esta guerra. Por isso, quero compartilhar com você hoje uma revelação poderosa sobre um tipo específico de jejum que as forças malignas simplesmente não conseguem resistir. Um jejum que faz com que os poderes das trevas sejam completamente derrotados, que rompe todas as barreiras espirituais sobre sua vida e permite que as bênçãos divinas fluam abundantemente sem qualquer impedimento. Mas antes de continuarmos com esta mensagem transformadora, quero fazer um breve parêntese. Se você está sinceramente buscando crescimento espiritual e deseja aprofundar sua comunhão diária com Deus através de reflexões profundas e transformadoras, temos disponível na descrição deste vídeo um material devocional extraordinário, inspirado nos princípios encontrados nos escritos de C.S. Lewis. Este recurso precioso contém 30 dias de meditações cuidadosamente elaboradas que renovarão sua mente, passagens bíblicas selecionadas especificamente para fortalecer cada área de sua vida espiritual, orações poderosas para guiar seus momentos de intimidade com o Senhor e desafios práticos diários que reacenderão o fogo do Espírito Santo em seu interior. Não perca esta oportunidade única de transformação pessoal. Clique no link disponível na descrição deste vídeo e comece imediatamente sua jornada rumo a uma fé mais profunda, vibrante e transformadora. Retornando à nossa mensagem principal, preciso compartilhar uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido antes em sua caminhada cristã. Muitas pessoas praticam o jejum regularmente, mas, frequentemente, seu jejum não ultrapassa o nível de uma simples abstinência alimentar, sem qualquer impacto real no mundo espiritual. É como um soldado que está com uma arma poderosa nas mãos, mas não sabe como utilizá-la corretamente. O instrumento está ali, mas sem a técnica adequada, sua eficácia é extremamente limitada, ou até mesmo nula. Quero revelar para você hoje o poder extraordinário de um jejum verdadeiramente profético, um jejum que efetivamente combate e derrota as forças das trevas, que neutraliza completamente os poderes malignos que têm operado contra você, sua família, sua saúde, suas finanças, seu ministério e tudo o que Deus confiou às suas mãos. Este é um jejum que produz resultados visíveis e tangíveis em sua vida, que derruba muralhas aparentemente intransponíveis, que abre portas que nenhum homem pode fechar e que fecha portas que nenhum homem pode abrir. Você está preparado para receber esta revelação celestial que pode revolucionar completamente sua vida espiritual e trazer a vitória que você tanto tem buscado? Então, por favor, demonstre seu apoio a esta mensagem deixando seu like neste vídeo. Se ainda não faz parte de nossa comunidade, inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho de notificações para acompanhar regularmente nossas mensagens edificantes que certamente transformarão sua vida radicalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Passagem bíblica que examinaremos hoje encontra-se no livro profético de Isaías, capítulo 58, começando no verso 3.
Esta palavra poderosa pode representar um verdadeiro divisor de águas em sua caminhada espiritual, trazendo luz, revelação e entendimento sobre um tema tão importante, mas frequentemente mal compreendido ou praticado superficialmente na vida de muitos cristãos sinceros. O jejum, como a maioria de nós já sabe, envolve essencialmente a abstinência voluntária de alimentos por um período determinado. No entanto, e isto é absolutamente fundamental para nossa compreensão, ele precisa necessariamente estar acompanhado de oração intencional e focada. Caso contrário, transforma-se meramente em uma dieta alimentar semelhante aos populares. Jejuns intermitentes de 16, 18 ou 24 horas, que muitas pessoas praticam atualmente por razões exclusivamente relacionadas à saúde física. Tais práticas podem até proporcionar certos benefícios para o corpo humano, o que certamente é algo positivo, mas carecem completamente de propósito espiritual e poder transformador no reino invisível. Hoje, quero aprofundar nossa compreensão sobre o autêntico jejum espiritual, aquele que vai muito além da simples privação de alimentos e alinha-se perfeitamente com os princípios espirituais essenciais ensinados nas Escrituras Sagradas. Este é o jejum genuíno que efetivamente quebra cadeias espirituais, destrói jugos de opressão, faz com que as potestades malignas tremam de pavor e não conseguem resistir ao seu poder. É precisamente este tipo de jejum que desejo compartilhar detalhadamente com você hoje, pois tenho plena convicção de que será uma bênção extraordinária para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui, lembro-me novamente de outro ensinamento profundo de C.S. Lewis que se relaciona perfeitamente com nosso tema de hoje. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, Lewis nos ensina que o próprio Cristo às vezes descreve o caminho cristão como muito difícil, às vezes como fácil. Ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo", ou seja, aceite o meu modo de vida. Mas acrescenta: "Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve". Esta aparente contradição nos mostra que práticas espirituais, como o jejum, podem parecer difíceis inicialmente para a nossa natureza carnal, mas trazem um fardo mais leve para a nossa alma quando compreendemos seu verdadeiro propósito e o praticamos corretamente, alinhados à vontade divina. Vejamos o que diz Isaías, capítulo 58, a partir do verso 3. "Por que jejuamos nós, dizem eles, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, continuais com vossas ocupações, e exigis que se realize todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e disputas, e para ferirdes com punho perverso. Jejuando assim como hoje, a vossa voz não será ouvida." No alto, que revelação extraordinária esta passagem nos traz. Não adianta absolutamente nada jejuar se continuamos praticando aquilo que é contrário à vontade perfeita de Deus. É completamente inútil abster-se de alimentos por horas ou dias e simultaneamente persistir na injustiça, na discórdia, no ressentimento, na falta de perdão ou em qualquer comportamento que desagrade ao Senhor. A palavra de Deus nos alerta claramente que se o jejum não for acompanhado de um coração sinceramente arrependido, humilde e genuinamente comprometido com os princípios divinos de amor e justiça, nossa oração simplesmente não será ouvida nos céus. É como bater insistentemente em uma porta que permanece fechada, como lançar sementes preciosas em terra pedregosa, como clamar desesperadamente em um deserto sem eco. Por outro lado, quando alguém está jejuando da maneira correta, com o entendimento completo e propósito perfeitamente alinhado à vontade divina, sua voz atravessa facilmente as dimensões espirituais.
rompe todas as barreiras invisíveis, chega diretamente ao trono de Deus e é respeitada em todo o mundo espiritual, tanto pelos exércitos angelicais quanto pelas forças demoníacas. A pessoa que jejua com pleno entendimento bíblico possui autoridade espiritual legítima e incontestável, e sua voz ressoa com poder impressionante, sendo imediatamente reconhecida nas regiões celestiais. É por essa razão que existem pessoas que gritam veementemente contra o diabo, que tentam expulsar entidades malignas com palavras estrondosas, que participam de campanhas prolongadas de jejum de 7, 21 ou até 40 dias, mas, ainda assim, não veem qualquer mudança significativa em suas circunstâncias difíceis. Por que isso acontece com tanta frequência? A resposta é simples, porém profundamente desafiadora. Sua voz não tem autoridade genuína no mundo espiritual. O problema fundamental não está no volume ou na intensidade de suas palavras, mas essencialmente na maneira como vivem diariamente, nos valores que abraçam, nas atitudes que manifestam quando ninguém está observando, na coerência entre o que proclamam e o que praticam. A Bíblia nos ensina claramente que o jejum autêntico deve ser acompanhado de justiça verdadeira, misericórdia sincera e humildade genuína. No versículo 5 de Isaías 58, encontramos: seria esse o jejum que escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma, inclinando a cabeça como o junco e estendendo debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Com estas palavras contundentes, Deus está questionando profundamente se o verdadeiro propósito do jejum é apenas passar fome temporariamente e se privar de alimentos como um ritual exterior e vazio. Será que jejuar significa apenas demonstrar externamente sinais de tristeza, abaixar a cabeça como uma planta curvada pelo vento, vestir-se de roupas ásperas e cobrir-se de cinzas para que todos ao redor vejam sua aparente piedade e espiritualidade? O que o Senhor está comunicando através desta passagem é que o jejum verdadeiro jamais deve ser uma prática vazia, um mero ritual religioso para impressionar as pessoas que estão ao nosso redor, ou para ganhar algum tipo de status espiritual na comunidade cristã. O que realmente tem relevância e peso no mundo espiritual não é a simples abstinência de comida durante algumas horas ou dias, mas fundamentalmente um coração quebrantado, contrito e perfeitamente alinhado com a vontade soberana de Deus. O jejum aceitável perante o Senhor transcende infinitamente a mera privação física. Ele precisa necessariamente refletir um compromisso genuíno e inegociável com a justiça em todas as áreas de nossa vida, com o amor sincero ao próximo e com a libertação daqueles que estão oprimidos por diferentes formas de escravidão, seja física, emocional, financeira, relacional ou espiritual. Neste momento preciso fazer uma pausa especial, pois sinto fortemente em meu espírito que há alguém que está assistindo esta mensagem agora mesmo e sofre com uma dor excruciante no ombro direito. Esta dor tem sido persistente, limitando seus movimentos e tirando sua paz. O Espírito Santo me conduz a interromper brevemente nossa exposição bíblica, porque esta pessoa precisa urgentemente saber que Deus está agindo em sua vida neste exato momento. Seja quem for que está sentindo esta dor intensa, quero que saiba que o poder curador de Jesus está fluindo agora mesmo para seu corpo. Receba pela fé a sua cura completa em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, toda inflamação, todo desalinhamento está sendo removido neste instante pelo poder do sangue precioso de Jesus. Glorifique ao Senhor, pois Ele está manifestando sua presença poderosa em sua vida agora mesmo. A dor está
desaparecendo gradualmente, a mobilidade está sendo restaurada completamente e a saúde está retornando ao seu corpo em nome de Jesus. Aleluia! Continuando nossa meditação na palavra, Isaías 58 nos revela algo extraordinário a partir do versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aqui, Deus nos mostra com clareza cristalina que o jejum verdadeiro possui um propósito duplo e indissociável. Ele deve primeiramente libertar aqueles que estão sob nosso jugo opressor, para que, como consequência natural e inevitável, Deus também nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona e nos limita. Mas como exatamente colocamos outras pessoas sob um jugo de opressão no dia a dia? Isso acontece quando não perdoamos genuinamente aqueles que nos feriram profundamente, quando guardamos ressentimento em nosso coração, quando usamos palavras duras e cortantes que machucam profundamente a alma dos outros, quando tratamos as pessoas com injustiça ou desrespeito, quando ferimos emocionalmente nosso cônjuge com palavras ou atitudes impensadas, quando desrespeitamos os membros de nossa família, ou quando falamos mal dos líderes espirituais e da igreja que Deus nos conduziu. Em todas estas situações aparentemente comuns, estamos efetivamente colocando estas pessoas sob um fardo extremamente pesado no mundo espiritual. E a Bíblia é absolutamente clara quanto a isso. Deus não vai despedaçar o jugo que oprime nossa vida enquanto não tivermos a disposição sincera de quebrar primeiramente o jugo que inconscientemente impomos sobre os outros. Esta é uma palavra desafiadora e, para alguns, até mesmo incômoda e perturbadora, mas é essencial para quem deseja sinceramente vencer o inimigo e realizar um jejum verdadeiramente poderoso e eficaz que produza resultados visíveis. O jejum, que efetivamente expulsa demônios e derrota definitivamente as forças do mal, é aquele que vai muito além da simples abstinência temporária de alimentos. É um jejum no qual tomamos a firme decisão de libertar completamente aqueles que de alguma forma mantivemos cativos em nosso coração. Seja através do perdão genuíno, da liberação de dívidas emocionais, da remoção de expectativas injustas ou da eliminação de qualquer tipo de opressão que conscientemente ou inconscientemente impusemos sobre alguém próximo a nós. A triste realidade que precisamos encarar é que muitas pessoas vivem oprimidas dentro de suas próprias casas, em seu ambiente mais íntimo e familiar, que deveria ser um refúgio seguro de paz, amor e aceitação. Há esposas que sofrem silenciosamente com palavras duras e atitudes controladoras de seus maridos. Há maridos que se sentem aprisionados e desrespeitados em seu próprio lar. Há filhos que carregam fardos emocionais extremamente pesados e expectativas irrealistas impostas por seus pais perfeccionistas. E muitas vezes, esses fardos dolorosos vêm exatamente daqueles que deveriam amá-los incondicionalmente, protegê-los de todo mal e nutri-los emocional e espiritualmente. Se realmente desejamos realizar um jejum que tenha impacto transformador no mundo espiritual, precisamos nos comprometer seriamente a mudar nossas atitudes, a agir com justiça e misericórdia em todos os nossos relacionamentos, a libertar genuinamente aqueles que estão ao nosso redor de qualquer jugo que tenhamos inconscientemente imposto sobre eles e a buscar incessantemente um coração reto, puro e íntegro diante de Deus. Este meu amado irmão e minha querida irmã em Cristo é o jejum autêntico que faz os poderes das trevas tremerem de medo e caírem por terra completamente impotentes.
Este é o jejum que despedaça cadeias invisíveis que têm nos aprisionado por tanto tempo e nos torna verdadeiramente livres para experimentar tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida desde a fundação do mundo. É fundamental compreender profundamente que o inimigo de nossas almas não teme simplesmente aqueles que deixam de se alimentar por algumas horas ou dias como um ritual religioso. O que ele verdadeiramente teme e não consegue resistir são aqueles que jejuam com pleno entendimento do propósito divino e com o coração perfeitamente alinhado à vontade do Pai Celestial. As Escrituras nos ensinam claramente que, ao jejuarmos, não devemos fazer alarde ou demonstração pública disso com o objetivo de receber reconhecimento, aplausos ou elogios dos homens. Jesus foi enfático ao afirmar que quando jejuamos, devemos lavar o rosto, perfumar a cabeça e apresentar-nos normalmente diante das pessoas, pois o jejum deve ser essencialmente uma questão íntima entre nós e Deus, um compromisso sincero e pessoal com o Senhor dos Senhores. Se eventualmente for necessário mencionar que estamos em período de jejum, que seja exclusivamente para encorajar e inspirar outras pessoas a se unirem nesse propósito espiritual específico e jamais por orgulho, vaidade ou desejo de admiração e reconhecimento humano. Nosso Pai, que vê no secreto de nosso coração, nos recompensará publicamente se nossa motivação for pura e nosso coração for íntegro diante dele. O jejum que verdadeiramente vence as forças das trevas e abre as comportas dos céus é aquele no qual você toma a decisão consciente de soltar as pessoas do jugo opressor, em vez de continuar mantendo-as prisioneiras em seu coração por causa de ofensas passadas. Pense naquela pessoa que lhe deve uma quantia financeira significativa, talvez 100 reais ou até mesmo 10 mil, e que constantemente você liga, cobrando insistentemente a dívida, deixando indiretas nas redes sociais, criticando-a publicamente porque pedem emprestado e não devolvem, porque compram e não pagam, como muitos costumam dizer com amargura. No entanto, emprestar aquele valor foi uma escolha sua, uma decisão pessoal que você tomou livremente em determinado momento. Deus não o obrigou a fazer aquele empréstimo, não houve qualquer coerção divina. Agora, ao entrar em um período de jejum sincero e transformador, você deve entregar completamente essa pendência financeira nas mãos soberanas do Senhor. Se a pessoa eventualmente quiser e puder pagar, maravilhoso. Se não quiser ou não puder fazê-lo, também está nas mãos de Deus, que promete em sua palavra ser o nosso provedor fiel e supridor abundante de todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Este é apenas um exemplo prático do que significa verdadeiramente soltar as pessoas do jugo opressor que inconscientemente impomos sobre elas no dia a dia. Se desejamos ter autoridade genuína no jejum e ver resultados extraordinários em nossa vida espiritual, precisamos estar dispostos a tomar decisões difíceis e, para muitos, até mesmo dolorosas e desafiadoras. Isso inclui necessariamente perdoar de todo o coração aqueles que nos feriram profundamente, seja um cônjuge que foi infiel e traiu sua confiança, um amigo íntimo que nos traiu quando mais precisávamos de apoio, um colega de trabalho que conspirou deliberadamente para prejudicar nossa carreira profissional, ou um familiar próximo que nos magoou intensamente com palavras ou atitudes impensadas, que deixaram cicatrizes emocionais. Talvez você nunca tenha ouvido esta mensagem antes, formulada exatamente desta maneira tão direta,
Mas a verdade bíblica é clara e incontestável. Se queremos sinceramente que Deus despedace os jugos pesados que oprimem nossa vida em diversas áreas, precisamos primeiramente despedaçar os jugos que conscientemente ou inconscientemente colocamos sobre os outros ao nosso redor. Quando jogamos constantemente na cara de alguém os erros cometidos no passado, quando relembramos repetidamente as falhas antigas, como se fossem armas para ferir e controlar, quando mencionamos com frequência aquilo que nos fizeram há anos atrás, estamos efetivamente colocando essa pessoa sob um peso espiritual imenso e desnecessário. Estamos criando e mantendo uma carga de opressão sobre ela que, além de não gerar qualquer benefício real para nenhuma das partes envolvidas, ainda bloqueia nossas próprias bênçãos e impede que as respostas às nossas orações fervorosas cheguem até nós. O jejum verdadeiro e eficaz não se limita absolutamente à abstinência temporária de alimentos, mas envolve necessariamente colocar todos os nossos relacionamentos diante do trono de Deus, liberar perdão completo e irrestrito para todos que nos feriram ao longo da vida e entregar ao Senhor qualquer situação de injustiça ou desigualdade que tenhamos experimentado pessoalmente. O jejum autêntico é um momento sagrado e especial para declararmos com sinceridade: Senhor, eu perdoo completamente todos aqueles que mantive sob jugo em meu coração por tanto tempo. Entrego todas essas dívidas emocionais, financeiras e relacionais em tuas mãos soberanas. Seja o Senhor, em sua infinita sabedoria e perfeita justiça, a resolver cada uma dessas situações complicadas na minha vida. Libero essas pessoas do peso que coloquei sobre elas e me libero também desse fardo desnecessário que tenho carregado. Não podemos, sob hipótese alguma, realizar um jejum hipócrita e vazio de significado, acreditando ingenuamente que apenas deixar de nos alimentar por algumas horas ou dias automaticamente nos tornará mais espirituais ou nos garantirá acesso privilegiado ao trono da graça. O jejum verdadeiro, aceitável e agradável a Deus, é aquele que também solta os outros do jugo opressor, quebra definitivamente as correntes invisíveis que os aprisionam e desfaz permanentemente as cargas pesadas que consciente ou inconscientemente impusemos sobre eles. Espero sinceramente que esta palavra reveladora seja um divisor de águas na sua vida espiritual a partir de hoje. Se você colocar em prática estes princípios bíblicos e jejuar com pleno entendimento do propósito divino, os poderes das trevas cairão irremediavelmente por terra diante de sua autoridade espiritual renovada. E quando você orar com fé, os céus se abrirão completamente sobre sua vida. A Bíblia declara algo tremendamente poderoso que preciso compartilhar com você neste momento. Deus promete solenemente que ouvirá atentamente suas orações quando você praticar esse tipo específico de jejum que acabamos de examinar detalhadamente. Esta é a razão fundamental pela qual algumas pessoas experimentam resultados extraordinários e milagrosos em seus períodos de jejum, enquanto outras, infelizmente, não veem qualquer mudança significativa em suas circunstâncias difíceis, apesar de jejuarem regularmente. Se você tem se perguntado repetidamente por que seus jejuns anteriores não produziram os frutos esperados em sua vida, talvez a resposta esteja exatamente aqui, nestas verdades bíblicas que compartilhei com você hoje. Você precisa conscientemente soltar do jugo opressor aqueles que, de alguma forma, você tem mantido cativos em seu coração por causa de mágoas, ressentimentos e ofensas do passado. Sinceramente espero e oro fervorosamente para que esta palavra transformadora traga libertação completa para a sua vida e revolucione permanentemente sua maneira de buscar a face de Deus em oração.
Que suas orações, a partir de agora, tenham poder sobrenatural. Que os demônios tremam verdadeiramente diante da autoridade espiritual que Deus lhe concedeu por meio de Cristo Jesus. E que o Senhor seja glorificado abundantemente em cada área de sua existência. Glória a Deus por esta revelação extraordinária que tem o potencial de mudar completamente sua história pessoal. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão íntima com Deus, temos algo verdadeiramente especial, preparado exclusivamente para você neste momento. Na descrição deste vídeo, você encontrará um material extraordinário baseado nos ensinamentos profundos e transformadores de C.S. Lewis, aquele autor brilhante que revolucionou a maneira como milhões de cristãos ao redor do mundo compreendem e vivenciam sua fé diariamente. Este material incrível pode trazer propósito renovado e direcionamento divino para cada dia de sua semana. Este recurso foi cuidadosamente elaborado e ungido para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé inabalável diante das tempestades da vida moderna. Não deixe de conferir imediatamente, pois pode ser exatamente o que você tem buscado para experimentar uma transformação completa e duradoura em sua jornada espiritual com Cristo. Que o Senhor Todo-Poderoso o abençoe abundantemente, guarde sua vida e sua família de todo o mal. Faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda a paz que excede todo o entendimento humano. Até o próximo vídeo, permaneça firme na fé e descanse completamente nas promessas infalíveis daquele que é fiel em todas as suas palavras e nunca falha em cumprir o que prometeu. Antes de nos despedirmos, quero compartilhar algo urgente com você. Está vendo este vídeo que aparece na sua tela agora? Esta revelação é absolutamente crucial para sua proteção espiritual e a de sua família. Muitas pessoas estão inadvertidamente abrindo portas espirituais perigosas em seus próprios lares, sem nem mesmo perceber. Estas 8 coisas comuns podem estar criando brechas na sua cobertura espiritual neste exato momento. Após esta poderosa mensagem sobre o verdadeiro jejum, é essencial que você conheça estas armadilhas que o inimigo tem usado para ganhar acesso à vida de muitos cristãos sinceros. Clique agora mesmo neste vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra quais são estes objetos e práticas que podem estar atraindo forças malignas para sua casa e família. Te vejo lá.